paz seja convosco. Que bom que você veio na casa de Deus. Deus tem uma bênção para a tua vida hoje. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro, no terceiro evangelho da Bíblia. Eu quero trazer uma palavra que há um tempo atrás acho que ano passado ou retrasado, acabamos falando aqui já na igreja. Mas uma palavra muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Uma palavra muito pertinente para o momento com o qual nós estamos inseridos, o contexto com o qual nós estamos envolvidos, né? Toda a humanidade em geral. O tema que eu quero colocar é ergam a cabeça. Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao versículo de número 28. E você pode segurar a Bíblia depois, que a gente vai consultar um pouco a Bíblia hoje. Diz assim a Escritura Sagrada: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Diga glória a Deus. Sente na presença de Deus. Amados, eu sei que, dado o tipo de vida que se vive nos dias de hoje, e pelo fato de os nossos pés estarem tão agarrados, arraigados, plantados nesse mundo, nesse planeta, nessa terra, se tem uma palavra que deveria sim fazer parte do vocabulário cristão, mas não faz, é a palavra Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. O texto que nós lemos, estamos vivendo dias, sem sombra de dúvida, dias de terror. Não quero eu ser nessa noite o pregador do Apocalipse, até porque nem base tenho para isso, nem conhecimento tanto assim para poder trazer estudos sobre Apocalipse, né? Que aliás é um erro de toda a igreja, não só minha, mas de toda a igreja. Deveríamos conhecer um pouco mais sobre o Apocalipse, mas por quando a gente começa a ler, começa a ouvir falar de dragão, chifre, 7 chifres, cabeça, a gente fala, você perde até um pouco a vontade de ler ali. Mas a verdade é que nós deveríamos, mais do que qualquer coisa, estar atentos ao que realmente o livro do Apocalipse fala, que é a doutrina das últimas coisas, concernente aos últimos acontecimentos. Então, não querendo ser eu, um profeta do caos, mas, gente, nesses últimos 4 dias, eu perdi 4 pessoas conhecidas. Hoje mesmo, foi enterrado agora há pouco, aqui à tarde, o menino Jonathan, um jovem, acho que 32 anos, não sei quanto, 32 anos, que fazia parte da nossa mocidade, né? Com pesar, foi feito o ofício fúnebre dele, vítima desse negócio também. Na quinta-feira, um amigo nosso, que foi padrinho de casamento aqui do casal, do Israel e da Paulinha aqui, pastor Wagner Vaz, da Terceira Igreja lá, um coordenador da Chaminé, que é amigo nosso, a quem eu aprendi a gostar tanto dele, porque nas viagens, quando a gente tinha para São Paulo, nas viagens do conselho,
sempre eu ficava com ele no apartamento, no hotel. Então a gente ficava até altas horas conversando, batendo papo, né? Então a gente estreitou muito os nossos laços de amizade. E aí depois o tio Omir, que quem não conhecia, né, os mais antigos, né, Celso, nós aí, a gurizada em retiros, né, era um gordão, fortão assim, mas ele era, como a gente costuma dizer, era um pagode, como diz o outro, né, alegre toda a vida, a gurizada gostava de estar no pé dele, ele contando história. Faleceu também, e por aí vai, gente. Então a cabeça da gente acaba ficando, né, a gente fica sem saber o que pensar, sem saber o que falar. E aí você olha um texto como esse, essa mensagem que eu quero falar, esse pequeno trecho da Bíblia, foi extraído de uma afirmação de Jesus. Foi Jesus quem afirmou o texto que nós lemos, sobre os últimos acontecimentos que o mundo iria experimentar antes da sua chegada. Observe que o que a palavra está dizendo está se cumprindo. Eu não sei o termo de ipsis literis, o termo está se cumprindo. Todas as profecias bíblicas, uma a uma, sem falhar, gente, estão se cumprindo no nosso mundo. Então nós sabemos, como família de Deus, que Jesus vai voltar. Isso para nós não é uma novidade, nunca foi uma novidade. A Bíblia, aliás, a saber, ela é muito clara nesse sentido e fala muito sobre a segunda volta de Jesus. O problema é que nós, como igreja, a gente só quer saber das benesses, das bênçãos, da prosperidade, do que eu posso ter, do que eu posso ganhar, de um Deus que é amor, de um Deus que é paz, de um Deus que é esperança, mas nós não recorremos muito para esses textos com um cunho escatológico, até porque, vamos ser bem sinceros, gente, para algumas pessoas pensar no fim do mundo causa medo, para algumas pessoas pensar que esse mundo vai acabar causa terror, causa pânico. E aí, como dizia lá o Zé Simão da Band lá, dizia o seguinte: o mundo não vai acabar, o mundo tem que acabar, porque do jeito que esse mundo está, eu não sei para onde mais o homem pode correr, eu não sei que tipo de maldade maior pode acontecer nesse mundo, a ponto de dizer que Sodoma e Gomorra, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra era fichinha perto do que está acontecendo hoje. Então nós não sabemos quando isso vai acontecer. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta: se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? Não precisa me responder, só quero que você pense agora e responda para você mesmo. Se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã, o que você faria? Pastor Rogério, quando tinha o programa de rádio, uma das suas vinhetas, ele dizia assim: o que você faria se Cristo voltasse amanhã? O que você faria se Cristo voltasse amanhã? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, porque ao que tudo indica, igreja, acorda, nós não estamos muito longe desse momento acontecer. E aliás, as coisas acontecem quando a gente menos espera, sim ou não? Sim ou não? Ninguém estava preparado para essa pandemia, aconteceu de uma hora para outra. Eu me lembro que quando começou a falar, a gente achou engraçado. Também esse chinês aí tem que ficar comendo morcego, onde já se viu? E, né? Quem não falou isso, quem não criticou? Mas isso aí, 2 casos, não sei aonde. De repente começou a aparecer gente caindo na rua. E a gente, né, tudo bem, estamos aqui no outro lado do mundo. E chegou, gente. Quando você menos espera, as coisas chegam. E aí a palavra de Deus, lá no livro, deixa eu ler para você, de 2 Timóteo capítulo 3, vai dizer assim, observa, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses, diz a Escritura Sagrada. E tudo que nós temos visto, 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 vai dizer: e já está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrios, vigiai em oração. Então vamos aproveitar nessa noite aqui, essa declaração de Jesus, para enfocar outro tipo de situação que tem perturbado e angustiado muita gente nos dias de hoje. Sabe, ao falar desses acontecimentos que precederiam a sua volta, o próprio Jesus, o propósito de Jesus, na verdade, e ele mesmo disse, era despertar quem? Os seus discípulos que estavam com ele, no sentido de que eles não deveriam permitir que nenhuma ansiedade dominasse o seu coração. O propósito de Jesus maior era fazer com que nenhuma ansiedade dominasse o coração dos seus discípulos, uma vez que ele já estava para partir, uma vez que ele já estava para cumprir aquilo que ele veio fazer na terra, no contexto bíblico aqui. Então Lucas 21:34 diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então o grande problema de nós que estamos aqui no século, no 22, 21, 22, enfim, o grande problema é que muitas ansiedades têm dominado o nosso coração. Muitas ansiedades têm entrado dentro do nosso coração, e há muita gente hoje angustiada em razão da escassez de bens. Como é que eu vou ficar? Eu não tenho nada, eu não adquiri, eu não conquistei, eu não consegui. Isso gera ansiedade no coração das pessoas, principalmente numa sociedade egoísta, onde o que é meu e o que é seu será meu se eu puder pegar. Como eu gosto de dizer, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, e dane-se o resto que eu não me chamo Ernesto. Meu cavalinho bebendo água, o resto que pegue fogo. Então o grande problema, gente, é que muitas ansiedades têm dominado o nosso coração, por conta da escassez de bens, a escassez de dinheiro, a escassez muito mais hoje do que dinheiro, e muito mais do que bens, a escassez de saúde. Hoje é uma falta de saúde no meio do povo. Então 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 vai nos dizer: lançando sobre ele quem? Jesus. A nossa ansiedade, a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, a despeito de todas as mazelas que estão acontecendo, a despeito de todos os problemas que estão acontecendo no mundo, em nosso país, em nossa cidade, em nosso bairro, até mesmo em nossa família. Muitas vezes nós não estamos sendo atingidos, porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos preservado no meio de uma situação tão difícil. Então continuemos, e o desafio para nós como igreja é esse: continuemos lançando sobre Jesus as nossas ansiedades, porque ele não tem nos abandonado, ele tem cuidado de nós. Então, querido, qual é a ansiedade que está vindo no teu coração no dia de hoje? Por que você está ansioso? A palavra de Deus diz em Mateus 6,25, eu estou lendo só a Bíblia aqui: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então, irmãos, é preciso enxergar essas situações com os olhos da fé. Muito mais do que com os olhos físicos, nós precisamos enxergar esse pano de fundo com os olhos da fé. E esta é a nossa proposta aqui nessa noite, através da palavra de Deus. Essa é a proposta da palavra de Deus para a tua vida nessa noite. A primeira coisa, ouça, a primeira coisa é que nós precisamos relacionar o que Jesus afirmou
com os fatos e com os acontecimentos que invadem as nossas casas, as nossas mentes, os nossos lares todos os dias. Sabe, Pedro afirma que nós devemos estar sempre preparados para enfrentar todos os tipos de abalos que ocorrerão no mundo, quanto aqueles também que sacodem as nossas vidas. Veja, Jesus afirmou: quando começarem a acontecer, e já começou, gente, já começou, não é de hoje. O mundo fica perplexo. O mundo não me lembro agora se foi 2001 ou 2011, quando do 11 de setembro, o mundo ficou perplexo ao cair as torres gêmeas, aqueles ataques terroristas, aquelas coisas todas. A maior potência do mundo foram invadidas na sua segurança nacional. O mundo ficou perplexo, e é o que a Bíblia diz, inclusive lá no livro de Abacuque ou de Sofonias, inclusive, que os homens eles iriam andar na rua como que cegos, e os seus corpos seriam tirados com pá como esterco, e nem o seu ouro, nem a sua prata, nem o seu dinheiro poderiam o salvar daquele dia. Ou seja, gente, é uma alusão, mas nós podemos entender que o fim já começou. A lua ficando vermelha, se tornando em sangue, as coisas acontecendo, pestes, pandemia. Gente, então isso para nós, por que eu estou dizendo tudo isso? Para apavorar mais o teu coração? Não, muito pelo contrário, para deixar você mais tranquilo, porque, irmãos, que Jesus vai voltar, isso é um fato. Nós precisamos estar preparados para esse dia. E a pergunta que eu faço para você, ouvinte da palavra de Deus: você está preparado para encontrares com o Senhor teu Deus? Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor seu Deus. Então nós precisamos entender esses acontecimentos e não deixar o nosso coração ser dominado pela ansiedade, não deixar o nosso coração ser dominado pelas angústias. E Jesus, o que ele diz para os discípulos? Ele afirmou que quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a vossa cabeça. Então a mensagem para hoje não é para você abaixar a sua cabeça, mas a mensagem de hoje é para que você levante a sua cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Jesus não disse que nós deveríamos ter medo, Jesus não disse que nós deveríamos nos esconder, Jesus não disse que nós deveríamos ficar como barata tonta sem saber para onde ir. Não, Jesus disse: ao acontecer essas coisas, levantem as suas cabeças, ergam as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima, ou seja, o fim está próximo. Então vamos estar preparados para o grande dia. Então não se deixem dominar pelas crises. Era contextualizando o que Jesus disse, é exatamente isso: não se deixe dominar pelas crises, não se deixe dominar pelas dificuldades, não se deixe dominar pelos abalos que podem acontecer. E sabe, queridos, eu preguei aqui domingo passado, retrasado, e eu estava dizendo o seguinte: não é fácil permanecer de pé quando o chão começa a tremer. Quando o chão que você está começa a tremer, não é fácil ficar de pé. Não é fácil permanecer de pé quando todos ao nosso redor estão caindo, quando todos ao nosso redor estão apavorados de medo, quando todos ao nosso redor estão angustiados, quando todos ao nosso redor só sabem falar em pandemia, em coronavírus, em crise, em morte. Não é fácil permanecer em pé, não é fácil permanecer com a fé em Cristo Jesus, mas é exatamente isso que nós devemos fazer nesse momento, e responder com esperança àqueles que perguntam, responder com fé, responder com determinação. E o próprio Pedro vai dizer isso, eu não me lembro aonde agora, e ele diz o seguinte: você tem que estar preparado para responder com fé, com determinação, àqueles que perguntam o motivo da tua esperança. A Bíblia nos fala de Samá, que era um dos valentes de Davi. A Bíblia fala de alguns valentes, eu não me falo a memória, são 37, eu não me lembro bem agora. São valentes de Davi, e esse homem Samá, ele se posicionou para defender um pequeno chão de terra.
Ele se posicionou para defender um campo de lentilhas, uma plantação de lentilhas. Era um pequeno pedaço que era dele, que era do seu povo. E quando os filisteus invadiram Leí, que é o nome da cidade, para tomar aquela pequena plantação, ele se posicionou de pé, não abrindo mão daquilo que lhe era importante. E sabe, queridos, eu preciso dizer para você nessa noite, que quando nós nos posicionamos assim, acerca de algumas situações em nossas vidas, seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, seja na vida como for, quando você se posiciona assim, dessa forma, quando você sente o chão tremer, mas você fica em pé, você não abre mão da tua bênção, daquilo que o inimigo quer te tirar, quer te roubar, certamente, querido, Deus vai honrar a tua posição de fé, Deus vai honrar a tua atitude de fé, Deus vai honrar a tua postura e vai fazer um grande livramento, vai trazer um grande livramento para a tua casa, vai trazer um grande livramento para a tua vida, vai trazer um grande livramento para a tua família. Então não desista, permaneça em pé. Porque o plano do inimigo das nossas almas é fazer com que você abandone. O plano do diabo é fazer com que você deixe de lado aquilo que você vem fazendo. O plano do diabo é fazer você acreditar que um outro momento será melhor, que sabe, não é hora para isso, sabe, sonhar não é a hora de sonhar, agora é a hora de contar os prejuízos somente, é a hora de chorar, sabe, irmãos, nós precisamos continuar sonhando, mesmo numa situação caótica, mesmo numa situação difícil, nós como povo de Deus, nós precisamos continuar sonhando com um país melhor, sim, com um país melhor, sonhando com um governo melhor, sonhando com uma vida financeira melhor, sonhando com a família ajustada, sonhando com um tempo melhor sobre a nossa vida. E é exatamente isso que vai dizer lá em Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, de canto, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por essas pessoas, é o que a Bíblia vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Sabe, queridos, não é fazer vista grossa ao momento, sabe, não é fazer vista grossa ao que está acontecendo no mundo, mas é continuar acreditando que o nosso Deus, a despeito de todas as coisas, continua sendo maior, em toda e qualquer situação. E sabe, quando eu me posiciono assim, como Samar se posicionou, porque para muitas pessoas aquela plantação de lentilha não passava de plantação de lentilha, para muitas pessoas era só um pequeno pedaço de terra, mas ele não abriu mão daquilo que Deus tinha lhe dado. Deixa eu dizer uma coisa para você, não abra mão daquilo que Deus tem te dado, decida lutar com as armas que Deus tem te dado. E não é um 3/8, não é um facão, não é um canhão, não, as armas que Deus tem te dado são poderosas em Cristo, em Deus, para a destruição de fortalezas. Nós temos, queridos, nós temos armas poderosas que nós não só podemos, mas nós devemos usar. Quais são? Quais seriam? A primeira delas é o nome de Jesus. Irmãos, as religiões elas podem destoar em muitas coisas. As religiões elas destoam nas suas doutrinas, as religiões elas destoam nos seus dogmas, nos seus costumes, nas suas maneiras e nos seus comportamentos, mas em uma coisa as religiões pentecostais, eu quero dizer, todas essas igrejas elas são unânimes em dizer que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo tem poder e que não existem caminhos que levam a Deus, mas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao céu, a Deus, se não for através de Jesus. Ele é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Diga Jesus, fala forte, Jesus, este nome tem poder,
É o nome de Jesus, é um nome poderoso, é um nome que tem poder sobre o inferno, tem poder sobre as dívidas, sobre a enfermidade, sobre os demônios. É o nome de Jesus, não é Pedro, não é João, não é Davi, não é Sansão, não é Isaac, não é Jacó, não é Moisés, não é Abraão, não, por mais que esses homens foram homens de Deus, mas esses nomes, com todo respeito, nós poderíamos pegar aqui nessa noite e colocá-los todos num balaio, e colocar no túmulo do esquecimento, quem sabe, mas o nome de Jesus, ele continua firme, o nome de Jesus, ele é poderoso. Filipenses vai dizer, e Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É o nome de Jesus, e nós devemos clamar o nome de Jesus, clamar por Jesus. É o sangue de Jesus. Digo, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos garante a vitória. Eu já disse e volto a dizer, eu não entro na presença de Deus, eu não tenho livre acesso à presença de um Deus tão santo, porque eu sou filho de pastor, porque eu sou obreiro da igreja, porque eu sou diácono da igreja, porque eu sou músico. Eu não entro na presença de Deus porque eu tenho uma carteirinha de advogado, ou porque eu sou um engenheiro, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou um bacana, não. O que me permite, o que te permite entrar na presença de Deus nessa noite e com fé pedir milagres, é o sangue de Jesus Cristo no meio. Porque quando Deus olha lá do céu, Ele não olha e vê um pecador, Ele olha o sangue de Jesus sobre a tua vida. Há quem diga que precisa ir no terreiro tomar passe. Há quem diga que precisa ir no terreiro para fechar o corpo. Irmão, se tem uma pessoa que tem corpo fechado, é o crente, irmão. E não é o corpo, é o corpo inteiro, é do alto da cabeça às plantas dos pés. Nós estamos protegidos, guardados, abençoados pelo sangue da proteção, pelo sangue da aliança, pelo sangue de Jesus, que nos garante a vitória. Isso é palavra simples, isso é conceitos bíblicos. É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é a palavra de Deus, irmão. Diga a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás não através de conversa fiada. Olhe para o pastor. Não foi através de conversa fiada que Jesus venceu Satanás. Não foi através de conhecimento humano que Jesus venceu Satanás. Não foi através do jeitinho brasileiro que nós até conhecemos, aquele jeitinho. Não. Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. É a palavra de Deus que nos garante a vitória também. Então, meus queridos, voltando para o nosso texto, quando eu me posiciono e quando eu uso as armas, e eu poderia falar do capacete da salvação, a espada do Espírito, poderia falar ali das armas espirituais que estão ali em Efésios. Quando eu tomo posse, quando eu realmente abraço a vida cristã, e quando eu tomo posse dessas verdades, fica muito mais fácil viver a vida. Entendeu o que o pastor disse? Fica mais fácil você levar a vida, mesmo uma vida de ansiedades, uma vida de agonias, uma vida de medos, fica mais fácil quando você tem Jesus. Aleluia. Irmãos, quando se tem Jesus, o coração tem paz. Quando tem o sangue, quando tem a palavra de Deus, quando tem a igreja, quando tem irmãos, que maravilha é poder saber que esse lugar está aberto para estar aqui orando, levantando mãos santas ao Senhor, cantar louvores a Deus, vir à igreja, vir aqui cultuar, vir aqui na comunhão. Amanhã tem ceia, semana toda, sábado que vem tem ceia. Vim aqui na comunhão dos irmãos, de estarmos todos reunidos juntos. Irmão, que maravilhoso é poder saber que as mesmas lutas que eu passo, você passa, Everton, pastor Alcione passa, pastor Celso passa, todos nós, Felipe, todos nós passamos as nossas lutas, mas Deus não tem falhado em nenhuma conosco, porque nós estamos aqui. Diga glória a Deus. Então, voltando para a Bíblia, o problema, meus irmãos, é que nós
nos desequilibramos com muita facilidade. Qualquer coisa nós pensamos logo em desistir da fé. Qualquer coisa, quem vai pagar a conta? Jesus. Quem vai pagar a conta? Deus. Qualquer situação contrária àquilo que nós gostaríamos, quem vai pagar a conta muitas vezes é Deus. Nós perdemos a alegria, pensamos sempre no pior, perdemos a vontade de viver, nós não dormimos mais, nós não nos alimentamos direito. Então, meus irmãos, eu penso aqui na vida de alguns personagens bíblicos que, se tempo eu tivesse para falar, né? E eu falo que é tão bom falar da palavra de Deus, é tão gostoso falar da palavra de Deus. Alguém brincou comigo, falou: pastor, 9 horas tem jogo do Brasil. Eu falei: então vamos falar. Nem vou falar que eu vou falar cedo, porque quando a gente fala que vai falar cedo, a gente fala mais do que devia. Então eu acho que até uma meia-noite a gente acaba o culto, glória a Deus. Meus irmãos, eu fico pensando que a vida do Jó, o grande patriarca, tremeu. Acredito sinceramente que esse é um dos personagens bíblicos que mais sofreu na Bíblia. E Jó foi um cara que sofreu e morreu sem saber por que sofreu. Porque triste é quando você sofre e você não sabe por que está sofrendo. É verdade ou não é? Sim ou não? Agora, quando você sabe que é uma consequência dos seus próprios erros, uma consequência dos seus próprios atos e dos seus próprios pecados, você tem que simplesmente engolir e ficar quieto, como diz o outro. Mas quando você não sabe, por exemplo, a gente vê na palavra de Deus, sofrimento. Jesus veio para esse mundo e já sabia o que ia fazer. Então Jesus sabia a causa do seu sofrimento, que era a cruz, que era pagar o preço por nós. Então ele sabia porque estava sofrendo. Jó, ele não sabia porque estava sofrendo. Embora não dá para comparar uma coisa com outra, né? Não que eu queira comparar Jó com Jesus, muito pelo contrário, longe de mim. Mas o chão desse patriarca um dia tremeu, mas ele nunca deixou que a sua confiança no seu Deus fosse abalada. Ele nunca deixou a confiança em Deus desmoronar no meio das suas perdas. Ele perdeu filho, ele perdeu dinheiro, ele perdeu propriedades, ele perdeu tudo numa questão de dias. E assim, meus irmãos, teria todo o motivo do mundo para abandonar a 10ª igreja e nunca mais voltar para Iequecoville. Ele teria quem sabe, muita razão para nunca mais vir no culto da vitória do sábado. Eu vou para a igreja, aí, perdi tudo. Eu vou para a igreja, as coisas não funcionam. Eu estou indo para a igreja, irmãos, e ele nunca deixou a sua fé desmoronar. Porque isso tudo, olhe para mim, as perdas da vida, você precisa entender que acontece com muita frequência na vida de todos nós. Há pessoas que infelizmente elas acham que a vida vai ser só lucro. Há pessoas que elas acham que a vida vai ser só ganho, eu só vou ganhar. E sabe, quanto mais cedo você entender, eu sei que é difícil, coloca isso nessa cabeça dura aí, meu irmão. Mas quanto mais cedo você entender que a vida é feita de perdas também, menos você vai sofrer. A gente perde num negócio, sim ou não? Perde ou não perde? Você perde com um carro, perde ou não perde? Se perde. Por causa do olho grande, você vai lá, compra um carro em 500 prestação, anda 6 meses com o carro, já não quer mais nem ver a cor do carro, já está enjoado, deve mais do que o valor do carro, tem que negociar. Quando a gente é guri, a gente perde muito dinheiro com o carro, né? Eu me lembro quando eu era guri, eu não tinha o que gastar, gastava só com carro. Então comprava um carro, dava 12 meses, enjoava, já queria outro, já tinha que pegar, daí para pegar o outro já tinha que enfiar numa outra dívida, perdia um dinheirão daquele. O dinheiro que você dá de entrada para vendedor de carro, não vamos gostar do que eu vou falar, mas o dinheiro que você dá, você perde tudo mesmo, literalmente. E aí, irmão, a gente perde dinheiro com carro, a gente perde dinheiro num investimento, a gente perde dinheiro às vezes com remédio. Tem coisa terrível a gastar com remédio, não é verdade ou não? A gente fica todo chororô às vezes, reclamando de comprar um presente para a criança. A gente fica reclamando muitas vezes de levar a esposa para almoçar num domingo.
Para ir almoçar num domingo, num restaurante, tirar a esposa de dentro de casa, pelo menos. A mulher fica o dia inteiro, fica a semana inteira cozinhando. Fala, Deus está falando. Ó, estou sentindo. Fica a semana inteira, alho, cebola, cozinhando. Leva irmão um domingão passear. Não vou gastar, irmão, melhor do porque se fosse para gastar com remédio, você faria qualquer coisa, comprava o remédio mais caro do mundo, sim ou não? Então Deus tem sido tão bom, olhe para o pastor. Deus tem sido tão bom que você nem tem precisado gastar dinheiro com remédio quase, irmão. Então fica feio, quando você vai comprar aquela pizza pentecostal, diga glória a Deus, aleluia. Fica feliz, irmão, fala, poxa, podia estar gastando um remédio, já pensou que coisa triste? Está gastando a pizza, investindo na família, no conforto da família. Então Deus seja louvado, irmão, em todas as coisas. Então, se eu for falar aqui dos homens e personagens bíblicos que tiveram perdas na sua vida, nós iríamos longe aqui. Então, a palavra de Deus para nós hoje, como igreja que estamos aqui, a despeito de todo esse cenário escatológico e que é convidativo para a volta de Cristo, precisamos fazer a palavra de Paulo valer na nossa vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, gente. Só que a gente não quer morrer, claro que não. Então ficamos mas só que se precisa é lucro. Então, irmãos, levante a sua cabeça. Porque Deus tem sido bom. Não há prisões que possam segurar um coração que confia em Deus. Se você for ver Jó na Bíblia, os seus últimos dias foram muito melhores do que os seus primeiros dias. E eu preciso dizer, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo das coisas. Então, irmão, o mais importante não é como você começou, o mais importante é como você vai terminar. Vou repetir, o mais importante não é como você começou, mas é como você vai terminar. Porque eu vou encerrar, quando você estiver num caixão e alguém estiver ali, que demore bastante, o que vai valer, o que as pessoas vão levar em conta é o seguinte: puxa, deixou filhos, 6 filhos, misericórdia. Tá. 12 netos. Já pensou, gente? Carro para carregar essa netaiada? 5 bisnetos, deixou uma empresa, deixou a esposa bem. Olha, a esposa está com uma casa, tem 2 carros na garagem, fez um seguro de vida. Oh, glória a Deus. Alguém, a irmã vai dizer, pode ir já então, vai. Porque no final da vida, o que vai contar, queridos, é aquilo que você construiu na vida. É a vida que você levou, é aquilo como você terminou seus dias. Então viva bem, viva para Deus, seja grato, seja agradecido por tudo que Deus tem feito na tua vida. E eu quero profetizar na tua vida, que os seus dias serão melhores. Você está para viver os melhores dias da sua vida ainda. Eu quero profetizar na tua vida, na minha vida, que aquilo que nós vivemos até aqui foi apenas um começo daquilo que Deus tem para nós ainda. Vamos viver dias maravilhosos. Vamos viver dias maravilhosos em Cristo Jesus. Vamos conquistar, vamos ser abençoados e vamos ter oportunidade de agradecer a Deus. Bata palmas para Jesus. Eu preciso encerrar. Aleluia. Amém, povo de Deus. Fique em pé na presença de Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Coloque a mão no seu coração. Antes de prosseguir, eu quero todo mundo olhando para dentro de si mesmo. É um momento de reflexão. Você ouviu essa palavra nessa noite? Uma palavra de chamamento. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Eu quero fazer um apelo para algumas pessoas, quem sabe amigos visitantes, pessoas que estão aqui, simpatizantes com a igreja, enfim. Há alguém porventura aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, dizer sim, eu quero entregar minha vida para esse Jesus? Levante a mão que eu quero orar por você.
Se alguém, feche os olhos, o irmão, levante a mão bem alto. O irmão, já temos uma vida, feche os seus olhos. Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa está lá atrás, quer entregar a sua vida para Jesus. Cadê a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Nós queremos orar por você. Feche os olhos, igreja, e olhe para dentro de você. Quem sabe alguém agora aqui, está aqui nessa noite e quer reconciliar com Cristo. Você precisa se reconciliar com Jesus. Você pode vir à frente do altar também. Eu quero chamar esses irmãos que levantaram a mão. Por gentileza, queridos, venham aqui na frente do altar rapidinho. Você que levantou a mão, vem aqui, essas duas pessoas. Mais alguém? Esse é o tempo oportuno para que nós possamos orar com você. Há alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Esse é o momento. Que Deus te abençoe, querido. À frente do altar. Feche os seus olhos, estenda as mãos à frente do altar, igreja. Repita, vocês que estão aqui à frente comigo, repitam assim: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e ela é uma palavra de salvação. Eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu estou Te aceitando em minha vida como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos que nessa noite entregam a sua vida à frente desse altar, meu Pai. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. E eu sei, meu Pai, que essa palavra foi pregada e alcançou, meu Pai amado, o coração dos Teus filhos, de forma tal que eles estão, Pai, deliberadamente entregando a sua vida ao Senhor à frente desse altar, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, o Senhor esteja guardando os Teus filhos, Pai, e que a Tua palavra de Mateus 28 esteja se cumprindo na vida deles. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Espírito Santo, abençoa esses dois filhos, Pai, esse Teu filho, essa Tua filha que estão à frente desse altar, que as suas vidas, meu Pai amado, sejam um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer, pois nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém? Bata palmas. Amém, querido? Cara, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Com Deus, viu? Tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor sobre mim. Me faz conhecer os Teus caminhos, guia-me na Tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor sobre mim. Debaixo de Tuas asas, debaixo de Tuas asas é minha casa, meu lar. Debaixo de Tuas asas, possa ver.